Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês nossos principais relatórios dentro do Hold, ok? Para isso, vocês vão vir aqui no menu principal e vir em relatórios. Aqui então você já confere os relatórios que você tem disponível dentro do seu sistema. Eu vou começar mostrando para vocês aqui o nosso relatório de fluxo de caixa. Esse relatório tem alguns módulos de visualização para a gente. Hoje a gente tem disponível o modo analítico. A gente consegue ter a visualização por dia e também por mês. Aqui então a gente tem a data, a descrição, o valor. Aqui a gente consegue verificar se ele é um saldo inicial, ou seja, o que veio ali, ó, do mês 5, já que aqui a gente está no mês 6, tá? O verdinho são todos recebimentos realizados e aqui a gente tem também o pagamento realizado aqui em vermelho. A gente encontra também aqui esse verdezinho, só que ele mais claro. Isso significa que ele é o recebimento, né? Ele vai ser uma entrada dentro do nosso sistema, só que ele tá atrasado, já deveria ter recebido desse cliente aqui dessa venda. Tanto é que aqui do lado, diferente desse outro aqui, ó, que tá com pagamento realizado, ele não tem o símbolozinho aqui de ok, né? O checkzinho ali de que foi feito então aquela movimentação. Da mesma forma aqui, ó, se você encontrar esse vermelhinho mais claro aqui, vai ser a mesma coisa, só que pagamento dessa vez. Então esse pagamento aqui, ele tá atrasado. Então, vindo aqui no começo, ó, a gente tem, como a gente falou, o saldo do mês passado. Esse saldo do mês passado, ele foi de 6.515,68. Já começamos ali no mês 11, então, uma entrada de 555. E aí ele vai atualizando então o saldo para o tipo de movimentação que vai acontecendo. Aqui a gente teve a entrada, então ele vai somando os valores. Logo aqui então a gente tem uma saída de R$400. Então ele passa desse valor para esse valor. E assim ele vai indo e te mostrando a cada movimentação dentro da sua empresa como é que está o seu saldo dentro do seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele é ótimo para que a gente tenha então previsão de pagamento de tudo que eu tenho aqui, de todas as minhas movimentações, tanto feitas quanto previstas dentro do meu mês ali da minha empresa. E aí vocês podem ver, ó, que chega aqui então no meu pagamento, eu já começo até a ficar aqui com o meu saldo negativo. Então, se não entrar aqui nenhuma venda a partir desse momento e com tudo que eu tenho aqui para pagar, então o meu saldo aqui, ó, ele vai terminar como negativo. Aqui então, ó, eu tenho um resumo, ó. O total do período do dia 1º de junho até 30 de junho de 2025. Aqui eu tenho o gráfico então do que eu posso ver por conta bancária aqui, ó. Eu tenho tudo que vai ser de movimentação aqui na minha conta Nubank. Tem aqui a minha conta do Itaú, o meu caixa financeiro e aqui são as movimentações que ainda não foram sinalizadas para qual banco ocorrerá essa movimentação. E aqui, ó, vocês podem perceber que no meu Nubank o valor ele tá negativo. Então, aqui mais uma vez a gente tem o nosso saldo inicial. Aqui a gente tem contas recebidas trazendo aqui o total, tudo que foi pago, tudo que tem a receber e tudo que tem a pagar. Aqui do lado também eu tenho que tá a receber e já venceu, e eu tenho tudo que tenho a pagar e já venceu e eu ainda não fiz esse pagamento. Aqui embaixo eu consigo analisar todos esses dados através de um gráfico. Então eu vou ter aqui análise do recebimento realizado, pagamento realizado, recebimento previsto, pagamento previsto, o saldo realizado e também o saldo previsto. Então aqui, ó, durante os primeiros dias do meu mês, eu tava só com aquele saldo inicial ali dos 6.000. Aqui então no dia 16, eu já fiquei aqui com 7.206. E aqui eu já tive uma movimentação mais considerável no dia 25 aqui pra gente. E ele já me mostra aqui no verde qual é o total positivo, né? E aqui no vermelho, ó, já passando o mouse, ele já atualiza para o valor negativo. Então, você tem toda essa análise. E o nosso saldo previsto, então, ele acompanha aqui. Aqui ele teve uma média, mas aqui ele já tem aqui uma queda grande, porque o comparativo com a minha entrada e minha saída, eles estão bem expressivos. E aqui depois eu não tenho nenhuma outra movimentação de ganho para esse gráfico subir. Vindo aqui em cima, a gente também tem, ó, o nosso filtrar. Então, a gente vai clicar aqui e aparecem para a gente, então, os nossos filtros. Aqui a gente pode filtrar por data. Se eu clicar aqui, então aparece para a gente o calendário.
no qual eu posso selecionar, por exemplo, o próximo mês e filtrar. Também posso vir aqui, ó, e colocar todos esses atalhos, ou simplesmente personalizar aqui, ó, se eu quero dia 10 ou dia 25 de junho, coloco em filtrar, ele me traz ali então as movimentações dos dias que eu filtrei, sempre ali com a data anterior para ter o meu saldo inicial. Se eu quiser inclusive só filtrar aqui o de hoje, ó, clico aqui em hoje e ele vai me trazer aqui o de hoje. Aqui do lado também tem o filtro pelo tipo de movimentação, se é entrada, saída, receita ou despesa atrasada, entradas liquidadas e também saídas liquidadas. Então se eu quiser aqui deixar só a entrada e saída, eu coloco aqui em filtrar e ele vai trazer então só essas informações. Se eu quiser só as entradas, eu filtro aqui, ó, e só tem aqui o que é positivo para mim, para eu poder ter essa análise. Aqui do lado eu tenho conta, ó, então aqui tenho todas as minhas contas financeiras, né? Tem o meu caixa financeiro da empresa, eu tenho minha conta principal que é o Nubank e eu tenho a minha conta do Itaú. Se eu quiser verificar só a movimentação então do Nubank, eu clico aqui e coloco para filtrar e ele vai me mostrar então só as movimentações que eu tenho no Nubank, tanto que se eu vier aqui no saldo por conta, eu tenho uma análise do saldo apenas do Nubank. Vou limpar aqui meu filtro. Aqui também eu tenho um saldo inicial manual. Então, se por algum motivo eu tenho aqui uma correção para fazer no meu saldo, eu vou colocar aqui então que na verdade foi de R$7.000, tá? E eu coloco aqui para filtrar. Então, ele já corrigiu aqui para mim o saldo inicial do dia 35 e com isso também ele corrige aqui todos os meus outros dados, seguindo aquela modificação que a gente fez no dia 1º. Se eu quiser aqui considerar as atrasadas que eu tenho, por exemplo, até o dia 26, aí eu vou colocar a data, vou colocar aqui para filtrar. Ele vai trazer todas as minhas movimentações, só que agora só até o dia 25. Aqui por dia, então, ele vai mostrar o nosso mês inteiro, ó. Aqui tem o mês 6 completo. E ele vai trazendo aqui pra gente as saídas, as entradas e o saldo que vai ficando. Então, aqui, ó, no dia 1º não teve aqui nenhuma movimentação. E ele tá trazendo aqui, então, o saldo do mês anterior. A movimentação aqui, ele começa no dia 11 com entrada de 455. Nosso saldo, ele vai atualizando. Aqui do lado, inclusive, ó, quando há alguma movimentação, ó, diferente de quando não há, existe esse olhozinho aqui pra gente. Quando tem esse olhozinho aqui é porque ele vai mostrar alguma coisa. Então, a gente vai clicar e ele vem trazendo, então, um resumo sobre como é essa movimentação. Com a data, a descrição, o valor aqui e também o tipo dessa movimentação. Nesse caso, é um recebimento realizado. E aqui agora vai indo então, ó, na próxima movimentação que a gente tem, no dia 16, uma saída de 2.335 e tem uma entrada de 2.570. Então aqui ele já atualiza o saldo, levando em consideração a saída e a entrada. E aqui a gente pode clicar no olhozinho para ver então o que foram essas movimentações, tanto das saídas quanto das entradas também. Aqui pra gente, ele traz o total da saída e total da entrada. Mas no olhozinho, ó, a gente pode ver detalhadamente, então, o que são essas movimentações aqui que a gente tem nesse dia. E assim vai indo e você pode analisar, então, todo o mês. E o legal é o seguinte, hoje na gravação desse treinamento é o dia 25. Mas ele traz para mim aqui a minha previsão do mês. Então, eu tenho aqui tudo que tá até o dia 30. Porque aqui, ó, clicando no olhinho, eu já tenho os recebimentos feitos através de alguma venda. Nesse caso aqui, a parcela 1 de 2 parcelas, né, dessa minha venda. Que, inclusive, foi do mesmo trabalho. Por quê? Aqui é o que eu vou receber do meu cliente, aqui é o que eu vou pagar de comissão para o meu funcionário Nicolas. Então, nosso fluxo de caixa, ele ajuda a gente nesse planejamento, tá? Nas tomadas de decisões, o que vai fazer, o que está acontecendo, quais são as movimentações, qual é a previsão de movimentação para esse mês, levando em consideração todo o meu fluxo de caixa. Aqui, então, a gente retorna e consegue também visualizar esse mesmo relatório por mês. Então, eu tenho a data, o mês, né, ou seja, o ano aqui do lado e o mês. Aqui eu tenho novamente as saídas e as entradas e o saldo. Vai funcionar do mesmo fluxo de antes, trazendo as saídas e as entradas e aqui no olhozinho, então, o resumo de todas as movimentações. Esse mês aqui foram meses que eu movimentei pouco a minha base, mas aqui, ó, por exemplo, nesse mês aqui a gente já tem um pouquinho mais de movimentação para a gente analisar.
Aqui embaixo, então, a gente tem os resumos mais uma vez. Também tem o gráfico para a gente conseguir ter essa análise, tanto recebido pago, a receber a pagar, saldo inicial, títulos vencidos a receber e também a pagar. Aqui embaixo, para quem gosta assim de análise de gráfico, bater o olho ali e entender como é que tá, como é que foi o ano e como é que tá a previsão também, aqui a gente já tem então o nosso gráfico trazendo todos os pontos importantes para uma análise de fluxo de caixa. E mais uma vez, eu consigo ver o que aconteceu. Vermelho, se eu passar o mouse, é que ele me traz aqui o que eu tenho para pagar, e o verde o que eu tenho para receber. Aqui ele vai trazendo o saldo realizado que eu tenho até o momento, e esse aqui vai me trazendo então qual vai ser o saldo previsto caso eu continue com essas movimentações que estão no meu sistema. Mas ó, como é que eu tenho essas movimentações aqui se eu só tô aqui no mês, tá? Como é que ele faz essa previsão? Aqui eu tenho mais uma vez trazendo aqui, ó, por exemplo, no mês de dezembro eu vou ter aqui que pagar 35 mil, vou receber 23 mil, e aqui eu consigo ter essa análise então das movimentações que eu tenho. Então eu já tenho programado as minhas despesas fixas, os salários dos meus funcionários, eu também já tenho ali os parcelamentos das minhas vendas, então eu já consigo ter previsão dentro do meu relatório de fluxo de caixa. Voltando aqui então pra gente em relatórios, a gente vai para outro relatório muito legal que é o de notas fiscais. Aqui nas notas fiscais você vai ter um resumo por período, tá? Você pode vir aqui, ó, e escolher se você quer por ano ou por mês. Aqui você tem um resumo de tudo que foi emitido em valor e também aqui em quantidade. E eu tenho aqui o nosso pré-faturamento com o total também. Aqui você vai conseguir visualizar uma por uma, na minha base eu não tenho nenhuma. E aqui eu tenho por natureza de operação, por emissor e também por cliente. Eu também consigo vir aqui e trocar os meses no qual eu quero a minha visualização. Se eu quero em maio, junho, então eu consigo ter esse resumo. Voltando aqui pra gente em relatórios, eu também tenho o meu relatório de vendas por período. Esse é um relatório que eu também vou conseguir visualizar mensal, tá? E também anual aqui pra gente. E aqui no anual eu consigo ver os anos anteriores também. No meu caso, a minha base é nova, então eu não tenho dados ainda, mas aqui ele vai trazer para mim, conforme o tempo que vocês estão utilizando o sistema, vocês vão conseguir ter análise de dados de anos dentro do seu sistema, conseguir compará-los, tá? Para ver o crescimento da tua empresa. Aqui então eu tenho todos os meses que já passaram do ano. Eu tenho aqui o valor vendido em cada mês, que eu tenho um resumo, que eu tenho a quantidade de jobs, ou seja, a quantidade ali de ordem de serviço dentro do meu sistema. E aqui ele traz a quantidade. Aqui eu tenho o que ele representa, né? A representatividade. Em cima do que é essa representatividade? Aqui eu tenho cada mês um valor e aqui embaixo eu tenho a soma de todos os valores desses meses, ok? Então aqui do lado eu tenho que cada mês representa dentro desse total. Então aqui, ó, por exemplo, em abril foi 0,90%, porque eu só vendi 3.981 desse valor aqui todo de 444 mil. O que foi bem diferente aqui do mês de junho, que eu vendi 432 mil, e ele me trouxe aqui, então, um percentual de venda de 97 mil. Clicando mais uma vez aqui no olhozinho, eu consigo, então, ter um resumo ali daquele mês em questão, ó. Ele já passa aqui da análise de ano para mês automaticamente. Então aqui no mês eu tenho o dia do mês, quem é o meu cliente, qual é o meu trabalho, né, para quem que eu vendi, qual é o número da minha ordem de serviço nesse caso. Vocês podem verificar aqui, ó, que é o total de itens que tem dentro da nossa ordem de serviço. Tanto que, por exemplo, aqui no dia 12, ó, tenho várias vendas que ocorreram no dia 12 de ordem de serviço diferente e cada ordem de serviço ele conta quantos itens tinha dentro dessa ordem de serviço. E mais uma vez aqui o quanto ele representa no nosso resultado final. Aqui embaixo, então, a gente tem a evolução de vendas por dia, no qual a gente consegue ter uma análise dia a dia de como foram as nossas vendas. Passando o mouse aqui, ele dá aqui o total pra gente desse resultado dia a dia. E aqui você também consegue ter o comparativo dos outros meses também. Voltando agora então para os nossos relatórios, o próximo que a gente vai verificar é o check-up. O check-up é exatamente isso que ele está falando, tá? Ele é um check-up da tua empresa, onde ele vai te mostrar ali vários resultados dentro da mesma tela. É igual quando você vai lá no médico ano e ano, se não vai, deveria, para verificar como é que tá a tua saúde, né? Com vários fatores. E aqui é a mesma coisa.
ela vai te dar uma análise de pontos importantes e que devem ser verificados, analisados e comparados dentro do histórico da tua empresa, tá? Para que ela tenha uma vida saudável. Então vamos lá, ele já começa aqui com análise visual muito boa. E a gente já tem aqui em cima um comparativo por mês dentro do filtro e também por ano. Aqui para mim aparece só uma opção porque realmente eu só tenho essa minha base em 2025, que ela foi criada há pouco tempo. Mas ao longo dos anos que você for utilizando o seu hold, você vai ter um comparativo anual da saúde da tua empresa para verificar essa evolução que ela está tendo. Ver onde você já está saindo bem e também os pontos onde você pode melhorar e dar mais atenção na saúde da tua empresa, tá? Aqui também, voltando ao nosso filtrozinho, a gente tem outros pontos de análise, no qual vocês podem filtrar aqui, quando tiver, vai ter mais opções de anos para você verificar. Você pode filtrar os meses e também os indicadores que você quer visualizar. Olha só, eu vou tirar aqui alguns pontos de análise, que vou tirar aqui alguns meses, tá? Vou filtrar. Olha só, ele já deixa então só as informações que eu quis ali que ele buscasse e trouxesse para mim dentro do meu relatório. Olha aqui o que acontece então quando eu passar aqui para mês. Ele passou para mês, ó, tanto aqui que você consegue visualizar junho de 2025, maio de 2025, porém ele trouxe o mesmo filtro que estava anteriormente. Eu trouxe aqui só 2 meses que eu queria ali na minha análise e também só os pontos que eu deixei ali no mesmo filtro que estava por ano. Eu posso clicar aqui novamente e selecionar de novo aqui, deixar todos os pontos selecionados para que ele traga para mim então uma análise completa de todos os fatores. Aqui eu vou clicar em filtrar e ele já traz então o nosso relatório completo. Vamos analisar agora ponto por ponto desse relatório tão importante. Aqui a gente já começa então com vendas. Ele traz o comparativo aqui desde o começo do ano até agora. Aqui para mim, vocês vão perceber que janeiro, fevereiro e março estão zerados, porque realmente eu criei minha base aqui em abril, por isso que ele mostra aqui pra gente tudo zerado. Mas aqui então ele já começa a trazer os resultados. Em abril eu tive 3 mil e pouco ali de venda, em maio eu tive 8 mil e pouco, e em junho aqui eu dei um pequeno salto e fui ali para 456 mil de vendas, ok? E aqui do lado a gente tem esse símbolozinho. Quando tiver esse símbolozinho, pode clicar e ser feliz para você ter sua análise de gráfico, ok? Aqui você vai ter um comparativo mês a mês de como é que foram os resultados desse mês. E aqui você tem um comparativo de como foram os meses passados, esse mês atual. Voltando aqui então, a gente tem agora a contribuição marginal. Para quem já acompanha as aulas já sabe que contribuição marginal é um ponto que você tem que analisar muito especificamente dentro do seu orçamento. E quando você começar a entender a importância dele, vai ter uma grande virada de chave dentro da tua empresa. A contribuição marginal nada mais é do que a soma do lucro mais a mão de obra. Ou seja, é o valor que retorna para a tua empresa para pagar os teus custos fixos. Lembra lá do nosso centro de custos? Olha aqui, se a gente vier aqui em custeio, centro de custos, eu tenho aqui a minha empresa separada aqui por setor, tá? Setor administrativo, arte final, produção e router. Cada um desses centros, se eu abrir aqui minha produção, aqui em despesa, eu tenho que as despesas de cada centro de custo, tá? Quanto é que custa para ter aqui, por exemplo, o meu setor de router? Aqui eu vou botar então o valor do meu equipamento, quem opera e tudo mais. Enquanto eu tenho a minha empresa aberta, eu estou devendo isso aqui mensalmente. Eu inicio o dia 1º devendo 92 mil. Nesse caso, tá? Você sempre vai fazer a análise da sua empresa e ter os seus resultados. Esse resultado aqui de 92 mil, ele vem aqui no nosso relatório, então, de check-up, mostrando aqui pra gente, ó, se você vir aqui custo fixo, ó, ele me dá aqui o custo fixo que tá atualmente aqui no mês de junho. E ele tem o comparativo aqui dos meses anteriores, ó. Clicando aqui no gráfico, então a gente consegue ter esse comparativo, tá? Em abril e em maio eu tinha o mesmo valor, só que aqui em junho eu comprei mais uma máquina, tive mais a contratação de uma pessoa e aí então o meu custo fixo ele aumentou. Então o que acontece aqui? A contribuição marginal é o valor que retorna para a tua empresa para pagar esse custo fixo. Em todo orçamento dentro do hold ele vai te mostrar então esse percentual dentro da tua venda. A gente tem também um treinamento ali sobre orçamentação por margem, CRM também dentro dos nossos vídeos, você pode dar uma olhada ou solicitar o suporte para ele te enviar esse conteúdo. Mas vamos lá.
Então aqui a gente consegue ter análise do que teve de contribuição marginal mês a mês. Ou seja, qual foi o meu resultado de retorno. Então, vocês podem aqui ter um comparativo do que eu vendi e do valor que retornou para minha empresa. E esse valor ele vai ficar variando aqui e inclusive aqui embaixo eu tenho uma porcentagem aqui desse retorno. Aqui então, ó, em junho eu vendi 456 mil, mas eu tive aqui uma contribuição marginal de 175 mil reais. Então esse é o valor que vai retornar. O resto eu tive que pagar ali em custos variáveis como matéria-prima e imposto dentro do meu orçamento, tá? E esse foi o valor que retornou nas minhas vendas. Aqui embaixo, então, eu tenho somente o lucro separadamente ali da mão de obra, né? Olha que interessante aqui esse valor. Em abril e em maio, eu tive um lucro negativo dentro da minha empresa. Ou seja, o meu custo fixo aqui, ele era de 86 mil, só que o retorno que eu tive para pagar esse custo foi de apenas 2.998. Então, significa que eu terminei esse mês de abril devendo 83 mil. Aqui eu terminei devendo 81 mil e aqui eu já terminei com lucro positivo. Eu ganhei R$ 83.734. E aqui a gente vai clicar então no nosso gráfico e ver esse comparativo. Aqui então tudo zerado porque minha empresa estava fechada. Aqui eu tive lucros negativos, ó, estão abaixo de zero. E aqui eu tive um lucro positivo. Aqui embaixo eu tenho jobs concluídos, tá? Ou seja, ordem de serviços que foram finalizadas. Aqui nesses meses eu não finalizei nenhuma ordem de serviço, só em junho. Clicando aqui no gráfico, ó, tem esse comparativo. Como é que isso aqui é movimentado, tá? Eu vou vir aqui em produção e jobs. Aqui, ó, clicando em ações, eu vou então finalizar esse job. Vou dar aqui o meu previsto realizado, retorno lá no nosso relatório, check-up. E aqui então agora eu tenho 8 jobs finalizados. Então aqui você tem esse controle do que foi finalizado, de quantos serviços vocês conseguiram ali terminar essa produção, finalizar, fazer essa entrega dessa produção dentro desse período aqui do mês. Aqui embaixo a gente tem orçamentos aprovados. Então eu tenho um comparativo. Aqui em maio ele está dizendo que eu finalizei 2 orçamentos de 12 que foram criadas. Então eu só tive aqui uma taxa de fechamento de ganho dos meus orçamentos de 16,67%. Aqui foram 3 de 6, então 50% de fechamento. E aqui eu consegui fechar, dar ganho em 26 dos 29 orçamentos que eu abri no mês. Então ali eu tive uma taxa de quase 90% de ganho de conversão dentro do meu mês nos meus orçamentos. E aqui eu tenho um gráfico comparativo de mês a mês. Aqui então eu tenho o valor médio de cada venda, ó. Entre todos os meus orçamentos que eu tive, o meu valor médio aqui em junho foi 17.552. Vindo no gráfico, eu tenho aqui esse percentual comparativo também. Prazo médio de pagamento. Então, eu tive um prazo médio em abril de 40 dias, de maio foram de 2 a 33 dias, em junho de 31 a 23 dias. Aqui no prazo médio de produção, então, eu tenho aqui 11 dias. Ou seja, ele vai pegar ali todos os jobs que eu fechei, vai ver a média de tempo que eu levei para finalizar esses trabalhos e vai me dar esse gráfico. Se eu voltar aqui em produção e jobs, vou finalizar aqui mais alguns trabalhos pra gente. Finalizar aqui esse aqui também. Vou voltar aqui em relatórios, check-up. Agora eu tenho 11 jobs concluídos e minha média agora passou de 11 para 12 dias. Dia de ponto de equilíbrio. Esse aqui é um dos dias que é para ser mais feliz ali dentro da tua empresa. Isso significa que esse dia é o dia que a tua empresa paga todas as contas e a partir dali tudo que vender é lucro para a empresa. A contribuição marginal, que é o lucro da tua mão de obra, que foi vendida até o dia 25, ele foi só para pagar os meus custos da empresa, só para pagar então esses 92 mil. Só que no dia 25 eu vendi o suficiente para ter um retorno financeiro que bateu 92 mil. Ou seja, nesse dia aqui eu consegui atingir o meu ponto de equilíbrio. Aqui eu não tenho outros comparativos, porque aqui eu não tinha conta e aqui eu simplesmente não atingi meu ponto de equilíbrio. Então aqui ele só vai mostrar o dia que bater mesmo o teu ponto de equilíbrio. Aqui embaixo a gente tem melhor vendedor, tá? No meu caso só tinha eu dentro da minha base. Ele vai te trazer mês a mês, então, qual é o teu melhor vendedor e o quanto que ele fez ali de venda dentro daquele mês, tá? Abrindo o gráfico aqui, você vai ter o resultado. Melhor cliente, mesmo pensamento, tá? Aqui em abril foi o Rafael, depois aqui foi cliente 1 e depois aqui foi cliente 2, trazendo aqui o resultado de cada um dentro do seu hold.
Aqui embaixo a gente tem CMV, custo de mercadoria vendidas. Ele vai te dar um balanço do início até o final do mês, do que você tem de estoque no início do mês e que você teve no final do mês, levando em consideração tudo que a tua produção utilizou e também os pedidos realizados. Ou seja, o custo total dos produtos que foram vendidos dentro desse período aqui que a gente está analisando. Eu consigo ter o acompanhamento por essas setas para ver então se esse CMV aumentou ou diminuiu nesse mês. Aqui, ó, ele aumentou nesse mês, aqui ele se manteve, então ele já mostra aí que foi uma queda, aqui um prejuízo nesse balanço, tá? Então essa setinha ela fica para baixo. Abrindo aqui, então, eu tenho o CMV aqui dos meses de maio e abril positivos e de junho negativo. Aqui, então, a gente tem o famoso DRE, demonstrativo de resultado de exercício. É super importante dentro do sistema, que ele vai te mostrar um comparativo entre o teu saldo positivo e o saldo negativo, ou seja, do que recebeu e do que tu gastou dentro daquele mês. Por que aqui eu tenho um DRE dos meses anteriores, sendo que eu nem tinha conta aqui? Porque eu consegui lançar dentro do meu financeiro o meu histórico de movimentação, tanto positivo quanto negativo. Então eu fiz isso antes da gravação para que a gente pudesse ter esse relatório aqui. E aí mês a mês você vai tendo então esse resultado do DRE, desse balanço entre entradas e saídas. E olha que legal. Nesse mês aqui que eu tive tantas vendas, o meu DRE aqui ele tá negativo. Por quê? Porque eu recebi menos do que eu paguei. E olha só que interessante, que a gente tem, ó, vou até clicar aqui no gráfico, tem o nosso comparativo aqui mês a mês, aqui foram positivos, né? Então eu recebi mais do que eu paguei e aqui eu tô com 24 mil negativos. Vamos aqui no CRM, abrir um orçamento. Vou aqui colocar um novo item dentro do meu orçamento. Eu vou dar ganho dentro desse orçamento. Dei ganho numa venda minha. Vai mexer no DRE? Vamos dar uma olhadinha. Vem relatórios, check-up, DRE. Tá a mesma coisa. Então vamos vir aqui então ó, no nosso job para lançar esse financeiro desse orçamento. Vou vir aqui em ação, gerar aqui o financeiro. Vou confirmar, lançar aqui pra gente. E aqui em financeiro, então, em contas a receber, ele já aparece aqui para mim. E eu vou então liquidar esse valor. Vou dizer aqui então que eu recebi, foi para a conta do Nubank, retorno agora sim no meu relatório de check-up e agora o meu DRE ele já diminuiu aqui o valor do meu resultado, eu estou um pouquinho melhor. Por quê? Porque eu liquidei aqui um recebimento. O DRE ele só vai mudar pelas movimentações ali então que acontecerem, tá? Ou seja, efetividade de pagamento, tanto pagamento quanto recebimento, ok? Então, ele precisa que esse valor seja liquidado dentro do sistema para que movimente o teu relatório. Aqui embaixo eu tenho comissões por venda, ó, ele vai trazer aqui, mês a mês esse comparativo. Esse mês aqui eu paguei 18, quase aqui 19 mil em comissão e isso representou 4,12% com o total das minhas vendas, tá? Vindo aqui no meu gráfico, eu tenho aqui esse meu comparativo. Aqui embaixo, então, eu tenho negócios gerados versus atividade. O que acontece? Se você assistiu ali o nosso treinamento CRM, você sabe a importância de eu ter uma atividade dentro do meu orçamento para que tenha maior conversão de venda. Porque eu tenho um acompanhamento, eu dou mais follow-up para o meu cliente. E com isso eu consigo converter mais vendas. Aqui ele te mostra o resultado mensal de quantas atividades foram concluídas nesse acompanhamento nesse mês. Então aqui eu tive 376 mil em orçamentos gerados dentro desse mês, mas só com 3 atividades. Isso é preocupante, tá? Ana, como é que aqui eu tenho de vendas 458 e aqui eu tenho negócios gerados 376? Porque aqui eu acabei fechando vendas que foram geradas dentro desse mês, só que também em meses anteriores. Já estavam abertos esses orçamentos, mas eu acabei vendendo dentro desse mês. Então, por isso que esses valores aqui, eles são diferentes. Como é que esse númerozinho aqui se movimenta? Vamos voltar no CRM, painel de negociação. Vamos abrir aqui um orçamento nosso. Em acompanhamento, você sabe aqui que vocês têm tarefas, tá? Eu tenho até uma aqui que está em atraso. Aqui, ó, vocês podem vir em agendar tarefa e colocar aqui uma tarefa para o dia que vocês quiserem e agendar, e ela vai ficar aqui como uma tarefa a fazer. Mas o nosso relatório, ele vai se movimentar quando eu simplesmente finalizar aqui
Essa é a minha tarefa, ó, tarefa concluída. Volto no meu relatório, check-up. Agora sim, ó, passei de 3 para 4 tarefas finalizadas. Isso aqui, para quem é gestor do comercial, é muito importante para você entender sobre o resultado ali dos retornos feitos e o teu acompanhamento com a tua equipe comercial. Aqui, então, mais uma vez, a gente também tem um gráfico de comparação. Aqui a gente tem saldo em caixa banco. Clicando aqui, ó, no nosso gráfico, ele mostra pra gente o saldo que eu tinha aqui nos meus meses anteriores, ok? E esse saldo aqui é uma soma de todos os bancos que eu tenho. Se eu fechar aqui e vir aqui em financeiro, central de movimentações, eu tenho aqui todos os meus bancos. Eu tenho o Caixa Financeiro, eu tenho a conta do Nubank e eu também tenho a conta do Itaú. Se eu somar aqui, então, todos esses valores que eu tenho, eu vou ter aqui o mesmo resultado do meu saldo, do meu caixa banco. Aqui a gente tem a pagar em atraso e a receber em atraso também. Então, a pagar eu tenho aqui esses valores em cada mês. Eu fechei aqui, ó, o mês de maio devendo aqui esse valor. E aqui nesse mês eu tô devendo esse valor aqui também. A pagar em atraso. Se eu vier aqui no meu financeiro, contas a pagar, e verificar aqui esse mês, ó, eu tenho o mesmo valor aqui de 7.200 para pagar nesse mês. Tá vencido aqui porque foi ontem e eu não paguei. Eu vou até liquidar aqui esse valor, ó. Liquidei, vou voltar no nosso relatório. E agora eu não tenho mais nada em atraso esse mês, ok? Temos o gráfico aqui de comparação e a mesma coisa aqui para o a receber em atraso. Diferente do que tenho aqui, ó, exposição a receber. Ou seja, eu tenho esse valor aqui para receber desse mês, porém não está atrasado. São valores ali de que foram vendidos, eu vou receber, mas ainda não chegou a data desse pagamento. Então, eu também tenho um gráfico no qual eu consigo comparar ali como é que eu fechei um mês com esse a receber, ok? Aqui eu tenho novos leads. Esses leads aqui são clientes de prospecção, que possivelmente, se der tudo certo com a minha sondagem, eles vão se tornar clientes. Esse valor ele só é movimentado pelos clientes que eu crio no meu funil de prospecção dentro do meu CRM, ó. CRM, painel de negociação. Aqui eu tenho o nosso funil, eu vou em prospecção e aqui eu tenho cliente. Eu posso trazer um cliente que já existe aqui dentro, porém eu posso vir aqui e cadastrar um cliente. Vou colocar aqui cliente 10, por exemplo. Eu trago aqui o e-mail desse cliente e eu vou trazer também um telefone para esse cliente. E aqui eu salvo. O que vai acontecer? Eu retorno nos relatórios, check-up novamente. E aqui embaixo agora eu tenho 2 leads que foram criados dentro do meu hold nesse mês, no meu funil de prospecção. Isso aqui é legal porque são clientes que estão chegando dentro da tua empresa pela forma ativa do teu comercial e você consegue ter esse controle. Aqui embaixo eu tenho terceirizações. Nesses meses eu não tive nenhuma terceirização, mas aqui em junho eu tive R$200 em terceirização em 2 orçamentos diferentes, em 2 oportunidades diferentes. Que eu tenho um gráfico mostrando o valor e também aqui a quantidade de orçamentos que foram feitos com esse terceirizado. E aqui então a gente já fez o check-up da nossa empresa. E olha que legal você poder ter essa análise dia a dia, mês a mês, dentro da sua empresa e ter esse comparativo, tá? Mas vamos lá, tem mais. Vamos voltar aqui em relatórios, pagos e recebidos. Aqui em pagos e recebidos, então, eu já consigo mais uma vez ter uma análise por mês e uma análise aqui por ano. E ele vai trazer então o total que eu tenho aqui de recebidos, pagos e também o saldo entre os recebidos e o pagos, tá? E eu consigo ter uma análise dos anos anteriores. Então imagina você aí que começou a usar agora, daqui a 5 anos dentro do seu hold, conseguir analisar todos os números da sua empresa. É isso que vai acontecer se você deixar tudo dentro do seu hold, ok? E aqui então, ó, na minha análise anual, eu tenho aqui todos os recebidos e os pagos dividido em cada mês, aqui para eu conseguir ter essa visão geral. Então, o que acontece? Então, como são pagos e recebidos, esses valores aqui só aparecem se forem movimentados realmente, tá? Nada de previsão, é só o que foi efetivado. Então, aqui no mês de junho, eu tive 82 mil aqui de recebimento, mas eu tive aqui um pagamento de 111 mil. E aqui embaixo eu tenho o total do que foi feito dentro do ano, tá? Que é aqui o valor que tá aqui em cima. Se eu voltar aqui para o mês, eu tenho aqui o mês de junho,
consigo aqui voltar para os meses anteriores também. E aqui eu tenho o total recebidos, pagos e o saldo entre um e outro. Lembrando que a gente está aqui no mês de junho. Aqui agora eu tenho uma descrição por dia, pela ordem do qual essas movimentações foram feitas, até trazendo o vencimento que elas tinham. Essa aqui tinha um movimento no mês 1, só que eu inseri dentro do sistema aqui dentro do mês de junho, por isso que ele aparece aqui pra gente nessa análise. E aqui então eu tenho todo o total e aqui eu consigo estudar tudo que foi pago e recebido dentro da minha empresa, e até se eu coloquei aqui movimentações retrógradas desse mês de junho. Voltando aqui para relatórios, agora a gente tem aqui o nosso DRE que a gente já comentou, né? Dentro do check-up, lá eu consigo ter um resultado como um todo, mas aqui eu consigo ter uma análise do meu relatório completo. E esse relatório, ele é totalmente dinâmico e personalizável. Então aqui você vai visualizar da forma que você precisa dentro da realidade da sua empresa no seu DRE. E aqui a gente tem mais uma vez o período que a gente pode visualizar por mês ou por ano também. Sendo aqui, mais uma vez, a gente só tem 2025 para analisar. Aqui a gente vai voltar aqui então no mês, tá? Aqui se eu tiver modelos diferentes de DRE, eu posso vir aqui e escolher essa visualização. No seu hold, quando você abrir o seu hold, vai ter só um modelo que é o que vem ali de padrão. Mas quando você criar novos, aqui clicando nessa ferramenta de configuração, em modelo, aqui ó, e inserir aqui um modelo diferente, então você consegue apenas um clique mudar ali a forma com que você visualiza o seu relatório. Aqui então, dentro das configurações, você também consegue filtrar qual mês você quer estudar no seu DRE, tá? O modelo aqui que você pode formatar e também os cards de visualização. Aqui então a gente tem receita operacional bruta com total, resultado bruto, custo de vendas, despesas operacionais e também resultado líquido. Lembrando que ele está mostrando conforme o que ele está trazendo aqui para a gente dentro do DRE. E para quem não sabe, o DRE ele funciona dentro da estrutura do plano de contas. Plano de contas vai ser um esqueleto ali dos teus relatórios financeiros e é ele que vai dar nome aos bois, digamos assim. É ele que vai fazer entender o que é aquela movimentação. Se eu tenho uma venda de fachada, de uma estrutura, eu só consigo trazer esses números dentro do meu resultado se eu, na hora da venda, na hora de liquidar essa conta, eu informar que aquela movimentação se trata de uma venda de estrutura. Mas, por exemplo, aqui nesse meu relatório atual, eu não tenho aqui nenhum pedido dentro da minha receita, já que é uma venda, de venda de estrutura. Eu tenho produto geral, ok? E na hora da minha venda eu posso dizer que é produto. Mas se eu quiser começar a ter resultados ali só da minha venda de estrutura, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui nas configurações. Vamos vir aqui em modelo. Aqui dentro da minha receita eu vou clicar nesse maisinho. E aqui eu vou colocar aqui venda de estrutura. Vou colocar aqui um símbolozinho de positivo, tá? Que é uma venda. E vou trazer pelo plano de conta. Aqui, ó, é onde tem a nossa jogada, ó. Clicando nesse lapisinho, eu vou escolher a que tópico do meu plano de contas ele pertence. Eu vou escrever aqui o nome que eu quero, estrutura. Então, ele já vem no caminho. Ele é uma receita, né? Uma venda, receita de venda aqui. E ele tá dentro das minhas estruturas. Perfeito. Vou salvar. E aqui eu salvo, então, como é que ficaram essa estrutura. O que vai acontecer? Vamos lá no nosso painel de negociação e fazer uma venda de uma estrutura. Vou aproveitar aqui esse orçamento, vou inserir aqui um novo item, estrutura, colocar aqui uma fachada pra gente em ACM com avanço. Não vou mudar nada aqui, vou só avançar. Também não vou mudar nada aqui, só avançar. Então ele fez o cálculo, disse que minha fachada vai custar aqui 24.131. Eu vou dar ganho, então, nesse valor aqui. Quando eu dou ganho, ele vem aqui para a produção do Jobs, para ter minha revisão comercial. E aqui em ações, então, eu coloco para gerar um financeiro, confirmo como é que vai ser essa movimentação e vou lançar. Agora sim, ele aparece aqui em financeiro, em contas a receber. E ele tá aqui, então, pra gente, ó, 24.131. O que eu tenho que fazer? Eu vou clicar aqui na minha conta e eu sempre tenho que vir aqui em classificação e denominar mais uma vez, ó, mesma coisa, estrutura do plano de conta. Aqui eu vou trazer então o valor total, porque ele foi todo aqui para estrutura. Se eu tivesse vendido aqui um percentual de estrutura e outro de adesivo, eu poderia trazer aqui que 22 mil aqui foi de estrutura e 2 mil e tanto foi
de adesivos, tá? Eu tenho aqui também essa receita. Mas nesse caso aqui foi todo para estrutura. E aqui eu vou salvar então. Como agora ele está classificado, na hora que eu fizer essa movimentação, essa efetivação de movimentação dentro do sistema, agora sim ele vai entender que se trata aqui de uma venda de estrutura, ó. Vou clicar aqui, ações, liquidar. Vou movimentar para o Itaú, liquidar aqui pra gente. Volta aqui em relatórios, DRE. E agora sim eu tenho uma venda de estrutura aqui, ó, dentro do mês. Ele já pegou, inclusive, o meu retroativo. Eu tive outra venda de fachada também dentro do mês, ó. E aqui agora ele tá me dando um resultado total, que foi dentro dessa estrutura aqui de venda de estrutura, receita de venda, e aqui ele me dá o total da movimentação dentro dessa estrutura. Clicando nela, ele me traz ali detalhado quanto é que foram feitas, então, dessas vendas, o resultado de cada um e a soma também. Eu tinha feito aqui o mesmo produto anteriormente, só para mostrar para vocês que ela soma, assim, os valores e você consegue ter o total e também a análise individual. Se eu quiser dar uma olhadinha, então, na estrutura do meu plano de contas, eu vou vir aqui em ajustes, financeiro, cadastro, plano de contas, e aqui eu consigo analisar toda a estrutura, ó, receita de venda, aqui eu tenho todos os produtos, receitas operacionais, despesas administrativas e assim vai indo. Se você quiser fazer alguma alteração no seu plano de contas, pode chamar nossa equipe de suporte que eles vão te ajudar na mesma hora, ok? Voltando aqui no nosso relatório DRE, aqui a gente tem esse símbolozinho aqui para download, para exportar os dados. E aqui nessa exportação eu consigo personalizar o que eu quero que apareça, cada mês que eu quero que apareça, consigo até mudar a ordem no qual vai acontecer essa visualização aqui pra gente. Aqui então eu consigo, ó, não sumarizar soma de valor, soma de quantidade, e aqui então, ó, eu consigo mudar essa ordem de visualização do maior para o menor também. Aqui eu tenho modelos diferentes que eu posso criar, tá? Na hora que eu salvar aqui um modelo de visualização. E aqui eu tenho uma engrenagemzinha também que vai me mostrar aqui no qual eu posso criar aqui modelos diferentes também. Então aqui eu posso imprimir, abre minha tela ali mostrando o relatório completo. E voltando aqui no Hold, eu também tenho aqui Excel. Olha que bacana. Eu vou clicar aqui, ele traz o meu download também com a minha visualização para Excel. E olha que bacana, eu tenho aqui todo o gráfico com todos os dados para análise do que eu quero aqui dentro desse meu modelo de relatório. Então ele já consegue exportar ali direto para o teu Excel. Aqui a gente tem a visualização em gráfico, aqui a gente tem os dados então que foram pedidos com os resultados dentro do teu Excel. Vamos voltar aqui para o Hold. E falando em exportar dados, a gente também dentro dos nossos relatórios pode vir aqui no financeiro e no contas a pagar e vir aqui em ações e exportar os dados do meu financeiro também. Aqui eu tenho a forma, mais uma vez o filtro, você pode ver que é a mesma visualização que a gente teve no DRE. Também posso exportar todos os dados para Excel para imprimir. Como aqui eu tô sem dados, ó, vou fazer até um filtro maior aqui pra gente, vou colocar aqui esse ano. Vou filtrar. Agora sim, vou vir em ações e exportar dados. Agora aparece aqui pra gente, ó. Vou colocar aqui no Excel. E aqui a gente já tem, então, todos os dados que estavam ali no nosso conta a pagar, trazendo vencimento, descrição, fornecedor, status, o valor e o valor que tem a pagar, caso ele já tenha feito ali alguma entrada dentro desse valor. E a mesma coisa vai acontecer aqui no meu contas a receber. Vou filtrar aqui por ano também. Vir em ações, exportar dados. Consigo imprimir ou também importar para o Excel. Olha só, mais uma vez, vencimento, descrição, cliente, status, valor e valor a receber também, certo? Então você tem, além dos dados dentro do Hold, tem também alguns modelos para você fazer exportação e usar como você precisar dentro da sua empresa. Então esse foi nosso treinamento sobre relatórios, mostrei os principais para vocês, tá? E vem muita novidade de relatório dentro do Hold, mas para a gente iniciar, esses já são de extrema importância. É importante que todos os dados estejam dentro do sistema, todos os orçamentos, todas as movimentações financeiras, todos têm que estar dentro do sistema e todos com plano de contas para que a gente tenha resultado dentro dos nossos relatórios, ok? Então revisem se o seu financeiro está todo ok na classificação, como tarefa de casa aí para vocês, e se todas as suas movimentações de conta a pagar e receber estão dentro do Hold, ok? Até o próximo treinamento.